massa, Luane. Alô, Você está colocando... Cadê, Ciro? alô, alô, alô. Agora eu tô falando no fone. Rapaz, eu tava Melhorou? aqui sofrendo. Melhorou 200%. É porque eu 200%. saí da televisão bunduda, né, barriguda, e eu vim para uma televisão smart agora. Então, por isso que vocês estão Ah, percebendo a diferença no áudio, tranquilo, perfeito. tranquilo. Nossa, eu vou iniciar tudo, porque assim, eu tive realmente grande dificuldade de saber o que é que tu estava falando, né? E eu acredito que as pessoas que estavam acompanhando a live também. Então, enfim, se apresenta e dá a retomada. Vamos lá, gente. Agora eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo melhor. O que eu estava dizendo é que eu me chamo Ciro Brito e sou advogado popular, pesquisador e professor. E falei também que eu estudei, né? Fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal do Pará, na Centenária FAD. Depois eu fiz o mestrado na Federal também, mas já no programa de pós-graduação em agriculturas amazônicas. Então eu sou mestre em agriculturas familiares e desenvolvimento sustentável. Acho que tem algum colega meu aí online, inclusive, que eu devo ter visto. E, e fiz cursos também na Peking University, na China, e fiz um curso também na Universidade de Coimbra, vinculado ao Laboratório de Boaventura de Souza Santos, né, no SES. Eu fiz o curso de Epistemologias do Sul, e aí eu estava bem no meio do mestrado, foi também um balizador assim, de como pensar o mundo, né? Uhum. Então, eu venho da academia, digamos assim, eu nunca larguei a academia, mas desde 2016 eu trabalho na advocacia popular com as comunidades quilombolas, principalmente, né, mas não apenas, também povos indígenas, enfim, comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais. Mas desde 2016 eu começo a trabalhar no Maranhão, no interior do Maranhão. Olha, gente, estão mandando oi aí, obrigado por estarem aqui. Aí eu vou para o Maranhão em 2016 e aí começo a trabalhar lá com grupos de quilombolas e quebradeiras de coco-babaçu no interior do Maranhão, na Baixada Maranhense, que é a região do Maranhão mais pobre do estado. E o Maranhão é o estado, pelo menos até 2019, era o estado com os piores índices socioeconômicos, né? Então era considerado o estado mais pobre do Brasil. Esse momento, também não querendo romantizar, né? Mas aí eu vi o que era pobreza. Isso foi também muito importante para a minha formação, né? Inclusive como Uhum. advogado, que eu já era advogado. Imagina um advogado nas suas primeiras missões de trabalho ir para o interior do país, nos lugares mais pobres do país para trabalhar com comunidades quilombolas. Você imagina, Sim. assim, Uhum. assim, pouquíssima gente tem um início de carreira como eu tive, assim. E esse início de carreira foi definitivo para a minha vida, para a minha carreira, para as coisas que eu penso, né? Então, fiquei trabalhando lá 2 anos no Maranhão, 2016, 2017, 2018. Na verdade, foram 3 anos no Maranhão. Fiquei no interior 6 meses, né? Nesses municípios, eu cobria mais ou menos 2 municípios e 3 associações quilombolas. E depois fui trabalhar na sede, né, em São Luís, na capital. E aí, no início de 2019, ano passado, eu vim para Santarém, no oeste do Pará. E aí estava trabalhando numa organização não governamental. E agora não estou mais trabalhando na organização, estou trabalhando no Centro Universitário da Amazônia. Então também sou professor universitário do curso de Direito e continuo na advocacia popular, porque a advocacia popular ela não é apenas um exercício, né, do ofício. Para mim, ela é uma militância também, um ativismo pessoal e, para mim, especialmente, é um processo que ajudou na minha construção identitária, né? Porque em 2016 eu talvez não fosse tão negro quanto eu sou hoje em dia, talvez eu não fosse nada. E aí quando de repente você vê seus irmãos ali, né, numa situação muito, muito difícil do ponto de vista territorial, do ponto de vista de direitos sociais mesmo mínimos, e aí você se depara com aquilo e você tem todo o poder e o status que é ser um portador de uma OAB, né? Ser um advogado preto também. Então, é uma representatividade que aquelas crianças que mal conseguiam é, ir para o colégio, comer todo Uhum. dia, viam, né? Nossa, ele é advogado e novo, né? Sim. Então, tudo isso eu fui sentindo na pele, assim, que nos meses que eu tive por lá. Então, isso foi muito, muito definitivo, né? Então, tanto toda vez que eu me apresento como advogado popular, pesquisador e professor. Porque advogado popular é o que eu me apresento por primeiro, porque eu acho que é o que eu exerço com muita qualidade, eu faço com amor também por militância, e além de ainda estar exercendo meu ofício, né? Porque eu estudei Sim. 5 anos de direito para ser advogado, no final das contas. Perfeito. Perfeito. Ciro,
E então, assim, na tua concepção, o que seria advocacia popular, né? Porque eu percebo que as pessoas não têm realmente conhecimento, né? Durante a minha graduação, eu não sabia dessa possibilidade, né, de advocacia popular. Eu tenho 2 anos de formado, enfim, né? Sou advogado também desde que me formei e já fui entrando nessa perspectiva da advocacia popular, né? Sendo que eu só soube dessa forma de exercer a advocacia, acho que já no último período, assim, sabia que existiam essas possibilidades de uma advocacia aguerrida, mas eu não sabia Sim. mais ou menos dos caminhos e que isso existia, de fato, tinha um nome. Então, assim, na tua concepção, o que seria a advocacia popular, né? Eu até separei aqui uns pontos sobre isso, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante também, porque é um conceito que é disputado até na academia. Então, não é uma coisa que a gente vai sair dizendo qual é. E também depende muito do trabalho. Mas, enfim, eu acho que a advocacia popular hoje eu defino como um método de trabalho. Sim. E aí, se você quiser entender um pouco mais, ou então ir um pouco mais a fundo, é um método de trabalho reformista do sistema de justiça ou do acesso ao sistema de justiça. Reformista, porque a advocacia popular não é revolução por ela mesma, né? Tem um caráter assim progressista, um caráter que vai mudar muita coisa, vai impactar a vida de muitas pessoas, mas Uhum. ela não é revolucionária, ela é reformista. A Sim. gente precisa entender de processo, a gente vai fazer audiência, a gente vai trabalhar como outros advogados que não são populares também trabalham. Mas é isso, é um método de trabalho reformista, popular e com foco no futuro, assim, de verdade, no futuro coletivo, né? Então, um Sim. método de trabalho reformista popular com foco no futuro coletivo. Então, essa é a definição que eu traçaria em relação à advocacia popular. Por quê? Por meio do exercício da advocacia, do que você Sim. aprendeu de técnica, de norma, de princípio no direito, você vai disponibilizar esse trabalho para hipossuficientes ou pessoas vulneráveis no sentido econômico, no sentido racial, né? Porque há uma vulnerabilidade racial e a gente sabe muito bem disso, no Sim. sentido de gênero, né? Então, normalmente os advogados populares são aqueles que vão trabalhar ou diretamente com ou com a pauta das chamadas minorias. Então, negros, quilombolas, indígenas, mulheres, LGBTQI+, etc. Então, se coloca para trabalhar nisso a partir de alguns eixos, né? E aí esses eixos, cada um define os seus, cada grupo de advogados, cada rede, cada organização, enfim. Mas, em geral, os eixos são: a incidência política; Uhum. a litigância estratégica; e 3, a educação popular, né? Eu acho que teria um quarto ponto ainda, e inclusive tu pode falar melhor que eu acho que uma estratégia internacional também. Eu acho que um quarto ponto para o advogado popular hoje em dia seria estratégia internacional. Você tem que pensar os casos emblemáticos para, inclusive, para além do Brasil, para como Perfeito. botar isso em discussão, como você disputar no mínimo narrativa e no máximo conseguir garantir direitos. Então, a incidência política seria isso de você fazer as incidências, ir até os locais, conversar com as pessoas e apresentar a sua versão dos fatos. Isso, É a o que as advocacia, pessoas claro, têm, o que as pessoas têm chamado de advocacy, né? Que é o um termo advocacy, muito disputado também, mas assim, é a que é, mesma coisa no meu ponto de vista, né? Não sei se eu estou que é errado, o quê? mas no O meu ponto de advogado vista, clássico vai chamar isso de despachar. os Ele vai embargos despachar. oculares, né? E seus embargos oculares no popular. E aí o advogado popular vai chamar de incidência política, é o nome mais bonito, né? E aí, dependendo das outras coisas, você vai chamar de outras coisas. Então, a incidência política é você ir. É tanto ir com o juiz na vara que está com o processo, etc., mas quanto você fazer acompanhamento nos órgãos de execução, né? Então, é Uhum. reunião em secretaria, é despacho com secretário, em Uhum. órgão de terras, enfim, nesses Ministério Público, né? Todos os órgãos que estão ali inseridos no sistema de justiça.